dia. Vamos continuar louvando a Deus. Agora com a música Alegria. Logo depois a gente vai emendar com A Terra Vai Um Dia Contemplar e Os que Confiam no Senhor. O sentimento
televisão, acho que todo mundo lembra dela. Né? Tânia Biguá, o marido dela também sempre foi muito envolvido com esporte, na parte de televisão e acompanhando as competições, né, Tânia, dos Gêmeos, dos Jogos Maranhenses. E eles dois são missionários numa igreja batista aqui em São Luís. Nesta manhã. É uma alegria muito grande lhe receber. Né? Eu sei que Tânia já se decidiu há 15 anos. Eu disse que ela ficasse muito à vontade para conduzir a meditação no texto bíblico, ou também contar o seu testemunho, ou parte dele, não sei. Deus, com certeza, já deu a Tânia a mensagem que ela deverá trazer para a gente nesta manhã. Bom dia. Eu estava vendo Benjamin, que conhece um pouco da nossa vida, principalmente como profissionais. Na verdade, eu sempre digo que eu e Biguá temos o mesmo tempo de... Como profissionais, nós trabalhamos juntos a vida toda. Mas, na verdade, ele sempre foi mais famoso do que eu. Então, quando fala em Biguá, todo mundo conhece. Tânia, eu tenho que me apresentar. Tanto que eu tive que mudar o meu nome. Porque Biguá era um apelido, virou sobrenome, por conta do nome ser tão famoso, diferente e famoso. Aí o meu nome artístico como jornalista era Tânia Araújo. Aí eu mudei para Tânia Biguá, porque toda vez que eu dizia Tânia Araújo, eu dizia a do Biguá. E aí eu resolvi incorporar o Biguá. Hoje eu sou Tânia Biguá. E o meu filho, nosso filho, nós só temos um filho, Márcio Biguá. Hoje nós somos missionários da Convenção Batista Maranhense. E essa caminhada nossa, tem muita gente assim que diz, eu nem acredito. Porque, na verdade, eu e Biguá éramos muito... A gente bebia de segunda a também busquei a maconha. Então, eu comecei a fumar mais ou menos com uns 24 anos. E é tão interessante que você busca uma coisa para preencher um vazio na tua alma, porque eu fui criada na igreja católica, mas eu não acreditava em nada daquilo que me expunham. Até que um dia eu resolvi ser independente. Eu não quero mais crer em Deus. Porque quando você não crê em Deus, é muito fácil porque você passa a fazer tudo o que você quer, porque ninguém está te vendo, ninguém está te observando, ninguém está ligando para ti. Você pode fazer o que você quer. E aí, com 24 anos, eu já comecei a me envolver com a maconha. E essa alegria, essa paz que eu buscava, eu cheguei num ponto de ficar muito vazia de mim mesma. Bem casada, bem estruturada financeiramente, com uma carreira no jornalismo esportivo. Nós trabalhávamos com televisão, com jornal, o Biguá trabalhava com rádio também. Mas eu comecei, com o passar dos anos, a ficar muito vazia de mim mesma. Nada me contentava. Eu não queria mais estar casada, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais ser mãe, meu filho já adolescente. Aquilo ali era uma guerra terrível na minha vida. Eu arrumava a minha mala mentalmente todos os dias, pegava um ônibus mentalmente todos os dias, parava num lugar que eu não sabia qual era, todos os dias, e ia viver a minha vida sozinha, sem ninguém, nunca mais eu ia ligar para ninguém, nunca mais ia ter ninguém ter notícias de mim. Todos os dias, praticamente, eu fazia isso. E aí teve um dia, eu cheguei no nível de alcoolismo, que quando eu abri uma garrafa de uísque, eu só parava na última gota. Então, mais ou menos, dia de domingo, 9 horas da manhã, eu já tinha comido um mocotó, algo bem forte para poder forrar o estômago. Depois disso, eu já abri uma garrafa de uísque e só parava na última gota e era cowboy. Não colocava refrigerante, nem gelo, nada. Um dia, mais ou menos umas 7 horas da noite, a gente tem uma casa bem bonita, tem piscina. Eu tinha tomado uma garrafa de uísque, eu tinha fumado um baseado, estava sozinha em casa,
tomando banho de piscina. Comecei a ficar muito triste, muito triste. E a nossa casa tem uma varanda e tinha uma corda pendurada. E eu achei que aquela corda ali tinha um propósito para mim. Olhei. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. A misericórdia do Senhor faz com que eu fale dele constantemente. Porque ele me deu uma visão incrível. Eu na corda, o meu filho e o meu marido chegando, desesperados, me tirando daquela corda, me levando para o IML. No meu velório, todo mundo queria saber o que tinha acontecido. E aí meu marido e meu filho, sem explicar porquê daquilo, porque a loucura que eu vivia, o diabo fez com que a minha vida ficasse tão vazia, que os meus conflitos eram comigo mesma. Ninguém sabia do que estava se passando. E aí, naquele velório, não tinha explicação para a minha morte. E aí, quando foram me enterrar, eu olhando aquela cena toda, de tristeza, de luto. E aí eu virei para Deus e disse: tu existe? Me tira dessa vida, eu não quero mais viver isso. E aí eu saí dali, daquele lugar, fui para o meu quarto, completamente embriagada. Quando eu me olhei no espelho, eu estava horrível, porque uma garrafa de uísque, maconha, chorei a minha morte, tinha tomado banho de piscina, meu cabelo é ruinzinho, só vive no creme. Quando a gente toma banho de piscina, sai todo o creme, fica só o cloro, o cabelo era horrível. Eu estava medonha. E aí eu passei na frente do espelho. Gente, eu era tão terrível que ninguém gostava de trabalhar comigo. Só quem conseguia me aturar realmente era o marido, porque Deus deu a ele paciência. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu disse para Deus, no alto da minha saliência, da minha petulância, eu disse: tu existe? Bati assim no espelho. Amanhã eu quero acordar e não quero que ninguém saiba que eu chorei. E aí fui dormir. Não vi o marido chegar em casa, nem o filho. Quando eu acordei de manhã, nós tínhamos um restaurante, eu que fazia compras, eu fazia compras sempre na Ceasa. Quando eu acordei, que eu me olhei no espelho, eu estava sem nenhuma marca de choro. E ainda estava bonitinha, ainda estava arrumadinha. O cabelo tinha até baixado. Mas eu não me dei conta disso. Eu acordei diferente, mas eu não conseguia enxergar isso. Acordei e falei para mim mesma: não vou para a Ceasa, eu vou para a Feira do João Paulo. Nunca tinha ido na Feira do João Paulo, a não ser fazer reportagem. Mas nunca tinha ido lá fazer compra. E fui. Isso era umas 5h30, 6 horas da manhã. Quando eu estacionei meu carro, que eu fui atravessar a rua, passou um carro com um letreiro escrito: um dia toda lágrima será enxugada. Apocalipse 21:4. E aquilo foi um impacto na minha vida, porque apenas uma pessoa sabia que eu tinha chorado. E aí eu entendi por que Deus tinha me levado ali naquele lugar para fazer tudo diferente na minha vida. Se eu era arrogante, eu ia passar a ser humilde. E aí o Senhor foi transformando a minha vida, se revelando para mim. Se revelando de uma forma muito maravilhosa. E aí eu passei a caminhar com o Senhor da Bíblia. Eu não conhecia nenhuma igreja, eu não recebi nenhum panfleto, ninguém compartilhou o evangelho comigo. Eu sabia da Bíblia.
Fui criada numa escola cristã. E aí eu comecei a buscar esse Senhor, que eu sabia da existência dele, porque ele tinha acabado de me dar uma nova vida, uma nova história. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Então esse milagre da ressurreição que o Senhor fez comigo, porque ele fez morrer uma parte de mim para ressuscitar para uma nova vida. E aí eu comecei a ler a Bíblia, buscar o Senhor, comecei a ter sede de Deus, lendo a Bíblia direto. E uma coisa interessante é que naquela visão que eu tive do meu velório, todo mundo dizia, doida, porque não tinha explicação para eu ter morrido. E aí quando eu comecei a ler a Bíblia, foi a mesma coisa. A minha família toda tá doida, porque tá lendo a Bíblia desse jeito. Eu comecei a ficar muito sedenta de Deus. Eu lia um versículo e colocava no restaurante, ia colocando na parede para aquilo fixar no meu coração, para aquilo ser gravado no meu coração. E cada vez eu ia me apaixonando mais por Deus, porque Deus ia falando para mim, ia se revelando. Eu tinha muitos medos. E aí Isaías 41:10 foi o primeiro versículo que o Senhor fez eu gravar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aí eu, glórias a Deus. Coloquei isso lá na parede, onde eu cruzava mais na minha casa, para aquilo fixar no meu coração. E aí o Senhor me encheu de alegria. Era uma alegria tão tremenda, que eu comecei a desejar ir para o céu. E aí, sem entendimento, eu disse, Senhor, acaba logo com essa história aqui desse mundo, me leva logo para o céu, que eu não quero mais viver nessa vida aqui. Mas aí o Senhor me disse, e a tua família? Teu marido, teus filhos, teus amigos? E aí eu entendi naquele momento a missão que o Senhor tinha me dado ainda para testemunhar do amor dele. E aí eu comecei nessa caminhada, assim, 2001 foi um ano muito tremendo de Deus falando comigo. Quando chegou no dia 21 de dezembro de 2001, Deus perguntou para mim se eu realmente o amava. Eu falei, te amo, Senhor. E aí ele disse para eu dar a ele o meu filho. Eu fui no quarto do Márcio, o Márcio estava com 21 anos. Eu fui no quarto do Márcio, eram mais 8 horas da manhã, e eu olhei ele morto. Saí dali, fui para o meu quarto, chorei muito. Falei, Deus, se é para provar o meu amor, ele é teu. Mas se o Senhor me der a oportunidade, ainda há algum tempo, para eu falar mais de ti para o Márcio casar, para o Márcio se formar, me dar netos. E aí, chorei muito nesse clamor, mas descansei. Não temas, eu sou contigo. Quando chegou 11 da noite, nós estávamos na rua, eu e o Biguá, quando o Márcio liga dizendo, pai, não me deixa morrer. Acabaram de bater no meu carro, eu estou todo ensanguentado. Nós largamos tudo o que tínhamos para fazer, corremos. O Márcio estava sentado na sarjeta, com o sangue escorrendo pelo braço, segurando uma camisa na testa. Eu coloquei o Márcio no carro, o Biguá ficou lá, resolvendo o que tinha que resolver. Irmãos, eu fui absolutamente tranquila para o hospital. Eu sabia que Deus tinha me dado de volta ao meu filho. Por amor dele, não que eu fosse merecedora de alguma coisa, mas para que se cumprisse essa palavra que eu tinha pedido em oração. Me deixa testemunhar do teu amor para o meu filho. O Márcio nem acreditava, porque eu fui ali louvando, adorando. E ele dizia, mãe, o que tu tens? Só pode estar doida, né? O filho todo ensanguentado e a mãe absolutamente calma, louvando. O Márcio
bateram na frente do carro dele. Nós tínhamos um Córdoba na época. Nosso carro foi vendido para o Ferro Velho por R$3.000. Bateu o motor, acabou com o carro. Ele estava sem cinto. Ele foi jogado para frente, bateu com a testa no vidro, quebrou o vidro. Ele podia ter quebrado o pescoço, podia ter ficado cego, podia ter morrido, podia ter ficado paralítico. O Márcio levou 10 pontinhos na testa. Quase nada em relação ao acidente que aconteceu com ele. E aí, cada vez mais que eu via essa manifestação de Deus, essa misericórdia de Deus para com a minha vida, mais ainda, o meu compromisso com o Senhor aumentava. Fidelidade a Deus, porque Ele me ama. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías, capítulo 41, versículo 8. Amém, igreja? O Senhor diz que Abraão era amigo dele. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Que amizade maravilhosa de Abraão com Deus e de Deus com Abraão, de Deus com Israel, de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo. Isso é tão maravilhoso que a gente não pode esquecer em instante algum o quanto que o Senhor nos ama, com amor eterno. E aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, o que Jesus nos diz? Vocês são meu amigo se fizerem o que eu mando vocês fazerem. Então eu procurei, na minha vida cristã, nessa minha caminhada com Deus, de querer ser amigo dele, porque eu sei que ele é meu amigo, para fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Eu passei a buscar mais, a obedecer mais. E as bênçãos do Senhor sobre minha vida. O meu filho se formou, casou, já me deu 2 netos. Tenho um neto de 10 anos, Caio Lucas, e Ana Mel, que está completando 1 ano hoje. Quando a irmã falou que era para eu vir aqui, eu falei, olha, vai ser meio complicado, porque é o aniversário da minha neta. Aí ela, não, mas é 9h30 da manhã. Eu digo, não, vai dar certo. Porque, na verdade, o aniversário da Ana Mel vai ser comemorado no próximo sábado, porque o Biguá chega amanhã. O aniversário do Biguá é dia 25. E aí a gente vai fazer uma festa grandiosa, em nome de Jesus, se Deus quiser, no sábado, no dia 26. E aí a gente precisa entender que na nossa relação com Deus, quando nós entregamos o que é mais precioso das nossas vidas para Ele, o que Ele faz? Ele multiplica as bênçãos, porque Ele sabe que você não tem apego com aquilo. Então Ele pegou a minha vida e me deu vida em abundância, pegou o meu filho e transformou também numa nova criatura, no meu marido, na minha família. Éramos só nós 3, hoje nós somos 6. Que multiplicação maravilhosa. Então o Senhor, Ele sempre dá além do que pedimos, e do que pensamos e do que sonhamos. Hoje nós estamos servindo na Comunidade Batista Vinde, é uma igreja nova que nasceu no dia 14 de setembro do ano passado, dentro da nossa casa. Foi o primeiro culto da igreja.
Nós entendemos esse chamado de ser igreja do Senhor, de não ficar apenas no banco da igreja. Porque, irmãos, tem muita gente que diz assim, mais uma igreja tem menos igreja do que bar. Vai na litorânea. Qual é a igreja na litorânea? Na avenida? Não conheço nenhuma. E lá está, lotado de gente. Então nós precisamos, cada um de nós, ser uma igreja, entendendo o nosso chamado de compartilhar o evangelho. Nós estamos muito acomodados. Cada um de nós precisa se levantar para fazer uma obra, porque o Senhor capacita. E é tão interessante isso, porque se essa igreja foi fundada dentro da nossa casa, glórias a Deus que nos chamou para isso. Nos deu uma estrutura grandiosa para começar uma igreja. E um mês depois, eu trouxe um pezinho, porque eu sabia disso, que ia voar tudo. Um mês depois, nós estávamos nesse lugar, que hoje nós fomos plantados pelo Senhor lá. Nós começamos no dia 14 de setembro em casa, e no dia 12 de outubro nós estávamos embaixo do cartório que tem a Mais, ali na Daniel de Latouche, nós estamos ali num sótão, que é um lugar lindo, que tem quadra, que tem jardim, mais do que nós tínhamos pedido para Deus, do que nós tínhamos sonhado. Por quê? Porque Ele viu a nossa disposição em realizar uma obra. Nós colocamos tantos obstáculos, nós nos achamos tão pequenos, tão incompetentes, realmente nós somos. Para que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa pequenez, da nossa humildade. Então a nossa caminhada espiritual é um processo lento, mas é um processo contínuo. Não para. O Senhor precisa ser exaltado nas nossas vidas. O caráter de Cristo precisa ser moldado em nós. Quem trabalhou comigo no passado sabe o quanto o Senhor mudou a minha vida. A minha família, mais do que qualquer outra pessoa, sabe o quanto o Senhor tem me transformado. Hoje a minha família me respeita enquanto cristã. Todos os meus irmãos são católicos. E eu não deixo de estar com eles nos lugares. A minha mãe morreu no dia 31 de julho, agora, deste ano. E na missa de sétimo dia eu estava lá na igreja, testemunhando do amor de Deus, porque o Senhor salvou minha mãe. E eu sei que eu vou encontrar com ela no céu. Então não é religião e nem são os ritos católicos que vão me privar de ir na igreja e dar um testemunho. Porque eu já preguei na missa de sétimo dia de um outro amigo meu, que eu fui chamada. E é tão interessante quando você vai disposto a isso, que eu não sabia como é que eu ia testemunhar, mas perante a família eu testemunharia. Quando o padre perguntou, tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Minha mão já estava lá em cima. E aí eu falei do Espírito Santo que traz consolo para os nossos corações. No dia 31 de julho, às 4 da tarde, a minha mãe morreu. 4h30 me liga uma irmã Shirley, que é da igreja de vocês, e diz assim, Tânia, a minha sobrinha foi assaltada, está passando por muitas dificuldades, traz uma palavra para ela. Caramba, tu pensa que tu está triste, que tu está vazio, e aí Deus te usa para abençoar a vida de outra pessoa no momento de morte, de tristeza. Enxuguei a lágrima e falei para ela, minha filha, você está preocupada com o seu celular que você perdeu? Eu acabei de perder a minha mãe, faz meia hora. Qual é a perda maior? Aí ela, ô tia, desculpa. Você não precisa pedir desculpa, mas é só para você entender que a gente tem tanta coisa para chorar do que perdas materiais. Então, nosso Deus é muito maravilhoso e Ele nos chama a caminhar comigo. E essa caminhada, abram suas Bíblias no Salmo
84, versículo 4. Salmo 84, versículo 7. Como são felizes, fala a minha tradução, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. A gente para tanto de louvar, às vezes a gente precisa vir na igreja para que um cântico novo seja entoado nos nossos lábios. É como se só na igreja fosse o momento de louvar. Então não importa a tua vida, a tristeza ou a alegria, aquilo que você está vivendo, as dificuldades ou não, o Senhor te convida a louvar. E o Senhor vai nos dando força, de força em força, para que nós prossigamos. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que essa nossa caminhada espiritual, ela deve ser de fé em fé. Nossa caminhada espiritual, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós somos transformados de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de glória em glória. João, capítulo 1, versículo 16, nos diz que nós recebemos graça sobre graça. Força em força, fé em fé, graça sobre graça, glória em glória. E nós somos chamados para fazer parte do time daqueles que perseveram. Nossa caminhada espiritual é um processo lento, contínuo, e nós somos chamados a perseverar. Perseverar em Cristo, perseverar no amor, na sã doutrina e no serviço. Nós somos chamados para servir, porque melhor é o que serve. E a gente precisa ter esse entendimento. Hoje eu louvo a Deus porque Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa caminhada minha, cada vez mais eu sou fortalecida no Senhor, porque nós estamos à frente de uma igreja, nós somos missionários da igreja, nós temos um pastor, o pastor Vanduídes. Não é fácil ser igreja. Mas como a irmã falou, nós temos que perseverar, porque senão nós não estaríamos aqui comemorando 102 anos. Quantas dificuldades passaram os irmãos do passado para que essa igreja fosse criada? Eles passaram por dificuldades. 112? Caramba, eu pensei que fossem 102. 112 anos. Muito além do que eu tinha pensado. Então hoje, o nosso servir, a grande dificuldade que nós encontramos para servir é porque nós não temos mais tempo. Essa semana, uma moça que eu estou convidando para ela ir à igreja, eu tenho compartilhado Cristo com ela, ela disse assim, caramba, eu não tenho tempo. E aí eu disse para ela, que pena que você não tem, mas Deus está te dando. Está te dando mais um tempo. Você não está percebendo, mas Ele está te dando mais um tempo. Então o Senhor também está nos dando tempo para servir. E nós precisamos nos levantar para isso. Parar de receber. A gente quer sempre uma igreja bem arrumada, um louvor bem legal, a gente critica, mas a gente precisa servir mais, se entregar mais nessa obra, fazer da nossa vida um compromisso com Cristo, crescendo espiritualmente, de força em força, de fé em fé, de graça em graça,
recebendo, sendo transformados de glória em glória, para que o nosso Senhor seja exaltado em nossas vidas. Amém? Cada um de nós uma igreja. É isso que o Senhor quer. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, porque quis o Senhor que nesta manhã a tua igreja reunida pudesse ouvir um testemunho de alguém que foi transformada, alguém que foi liberta, alguém que era oprimida pelos erros, pelos pecados, pelo inimigo, e que quando viu a Deus, resolveu conhecer esse Deus maravilhoso, e não tem quem não busque a Deus que seja decepcionado, não existe. Porque o Senhor se revela, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer se mostrar para cada um de nós de forma inteira e grandiosa. E assim, Deus, eu te louvo, porque não vive mais aquela criatura horrível, mas o Cristo que habita em mim é que tem se revelado luz, se revelado uma pessoa melhor. E assim, Senhor, me usando nesse momento, eu te peço em nome de Jesus, usa cada um que está aqui neste lugar esta manhã. Porque essa igreja tem ouvido tanto de ti, tem se alimentado tanto, tem crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E com todo esse conhecimento, Senhor, faz com que cada um receba da tua ousadia espiritual, para compartilhar o teu evangelho. Porque é o teu evangelho que é poder teu para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos, Senhor. Nós cremos e queremos prosseguir, Senhor. Nos ajuda a perseverar nessa obra, sabendo que não somos nós, mas é o Espírito Santo em nós, a se revelar para o mundo, que talvez até te conheça, Senhor, mas não te conhece de forma correta. E nós que te conhecemos, nós temos que compartilhar esse Deus maravilhoso, como nós cantamos, grandioso, que sustenta nossas vidas. Eu te louvo, Deus, pela minha família, por esse dia especial que é o aniversário da minha neta, pelo Biguá que está vindo para cá agora. Te agradeço por tudo que tu fizeste ali na vida do teu servo, usando-o também para compartilhar do teu amor. E assim faz de cada um de nós, Senhor. Um dia de compartilhar, que seja hoje, que seja amanhã e que seja sempre. E que a tua igreja persevere, Senhor. Porque a igreja é lugar de salvação, aleluias. Quantos foram alcançados pela tua igreja, Deus, pela tua palavra. Por tantos servos que nesses 112 anos não desistiram, prosseguiram. E aqui tem servos valorosos, que mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a sofrimentos, não desistem. E não desista, Senhor. Coloca isso no coração de cada um. Não desista da sua obra. Porque formosos são os pés daqueles que semeiam a paz, que semeiam a tua palavra. Sustenta, Deus, sustenta os teus servos. Sustenta a tua igreja. Derrama bênçãos e mais bênçãos sobre cada um que está aqui. Que seja realmente um dia de alegria, um dia de festa, um dia de comemorar. E que cada um se levante para servir ao irmão que está do lado. Que cada um possa dizer, meu irmão, hoje eu vou te servir. Hoje eu vou ser bênção na tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. Porque o Senhor diz que cada um de nós tem que ser uma bênção. E assim o Senhor nos abençoa. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse testemunho, obrigado por essa igreja que nos ouve. Livra-nos de todo mal nesse dia, Senhor. E guarda as nossas vidas, porque quando somos guardados por Ti, estamos muito bem seguros. Te louvo em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós agradecemos as palavras inspiradas por Deus, estou certa disso, que Tânia trouxe para nós nesta manhã. Que o seu testemunho também tenha servido àqueles que ainda não se decidiram, que ainda estão com o coração endurecido, e que o seu trabalho, o trabalho do seu marido como missionários, seja abençoado na igreja, por onde quer que eles andarem. Muito obrigada, Tânia. Uma lembrancinha aqui da nossa igreja para você. Agora, a segunda parte da nossa programação. Gostaria de chamar o pastor Samuel para que sentasse aqui à frente com a sua esposa Marlise. Gostaria de chamar também o pastor Tadeu com Cleice para sentar aqui à frente. Tá bonita, Cleice. Não se preocupe com o seu cabelo. E eu queria convidar a Lívia. Cadê a Lívia que eu não estou vendo? Sei que ela está aqui, mas eu não sei por onde. Vem cá, Lívia. Queria convidar a Geilde também para sentar aqui. Sente aí, por favor, Geilde. Geilde, Marlise, pastor Samuel e Lívia. Bom, nós decidimos que isso já foi programado há bastante tempo. A gente queria ter feito no primeiro domingo, depois de 2 de setembro, que é o dia do pastor, e a gente estende esse dia também aos missionários, né? Mas coincidiu, o primeiro domingo depois de 2 de setembro, o pastor Samuel não está. Ele tinha saído de férias. Aí a gente achou que ia ficar chato fazer uma homenagem aos pastores e um dos pastores da igreja não está presente. Então, nós vamos fazer neste momento uma pequena homenagem aos pastores da nossa igreja e aos missionários. Lívia está aqui, Jair está perguntando, e eu? Você está representando a sua filha, Luciana. Tem alguém aí da família, parente próximo de Holanda? Tem alguém? Então, a gente também está lembrando dela, mas ela já tinha me dito que não estaria presente hoje. Essa data não pode passar em branco. O Dia do Pastor é um dia bastante significativo para as igrejas, para a vida dos membros da igreja. Eu queria fazer uma leitura em Lucas 12, uma leitura bíblica. Quem tiver sua Bíblia aí pode abrir. Lucas 12. Aliás, desculpe, não é 12, é 15. Lucas 15, de 3 a 7. A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto é um texto muito bonito. Eu acho que ele traz assim, mostra para nós os sentimentos mais nobres de um pastor. Porque o pastor poderia muito bem, nossa, eu estou com 99, só uma. Ela quer se desgarrar do rebanho, deixa. Mas o pastor demonstra pela ovelha perdida amor. Ele quer acolhê-la de volta. Ele demonstra cuidado. Ele demonstra o quanto ela é importante para ele. E nós queremos demonstrar nesta manhã o contrário. O amor das ovelhas pelo pastor. A acolhida que nós devemos ter para com os nossos pastores.
Hoje, Tânia falou na sua meditação aquele texto: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O pastor é uma figura muito importante para nós. Eu me lembro que depois, antes do pastor Valdir chegar para pastorear a nossa igreja, não sei se acho que a maioria dos irmãos lembra também, nós passamos uns anos sem pastor na igreja. Embora o conselho da época tenha se desdobrado, tenha feito tudo para que a igreja continuasse marchando, meu pai sempre dizia que nada nem ninguém detém a marcha da igreja. E é uma verdade. Jaildo se lembra muito disso. E ele, já umas 2 vezes ele comentou, o pastor Adiel gostava de dizer isso. A igreja marchou, a igreja continuou, mas havia um vazio. A gente sentia no fundo do coração que estava faltando alguma coisa, que era aquele líder maior que conduz o rebanho. Eu vou contar um fato aqui. Cadê Benjamin? Benjamin está bem aqui. Eu sei que ele não vai se chatear, porque eu acho um exemplo importante para mostrar o quanto o pastor é importante. 2 dias depois, eu até comentei também com o pastor Samuel sobre isso. 2 dias depois da cirurgia de Benjamin, ele já estava em casa, eu telefonei para ele, para saber como é que ele estava. Aí ele me falou que ele estava se recuperando, que graças a Deus tinha transcorrido tudo bem, porque a nossa igreja já vinha orando há algum tempo por esse procedimento cirúrgico que ele precisava fazer, e Deus atendeu as nossas orações. E aí ele falou que estava bem tudo, e disse assim: o pastor Samuel ainda não apareceu para me visitar. Aí eu disse assim: eu vou telefonar para ele. E ele falou, não foi com mágoa, mas ele falou como quem queria muito, como aquela presença era importantíssima. Talvez mais do que a dos outros membros, que muitos membros da igreja também foram visitá-lo, inclusive eu. E aí eu dei o recado para o pastor Samuel, né? E uns dias depois nós estávamos conversando na igreja, eu e ele, sobre isso. Gente, o quanto a gente quer o pastor perto da gente. Porque a gente confia no pastor. Porque a gente sabe que ele é um ungido do Senhor. Porque a gente sabe que ele recebe de Deus um poder especial, além do nosso de membros, que é de conduzir um rebanho. E aí eu parei para pensar: meu Deus, pode todo mundo visitar uma pessoa que está precisando. Uma pessoa doente, uma pessoa que está enfrentando problemas sérios, mas ela quer o pastor perto dela. Ela quer ouvir uma palavra pastoral. Essa homenagem de hoje, nós estendemos também aos nossos missionários. Nós temos 3 missionárias na nossa igreja. Nós temos Lívia, que já há alguns anos, apesar de ser uma moça bem jovem ainda, tem dedicado o seu tempo à frente da congregação da Jordoa. E a gente sabe que não é fácil conduzir um trabalho. Ele demanda tempo, demanda dedicação, demanda oração, né? Às vezes se passa por momentos desafiadores dentro de um grupo. Tem um trabalho que a Yolanda faz em interiores muito pobres do nosso estado. Eu compartilho muito com a Yolanda. A gente sempre conversa, são desafios grandes que ela enfrenta. Hoje, ela me disse que não estaria aqui, porque ela estaria voltando para dar continuidade. E havia uma criança lá, muito doente, que estava precisando muito dela. E ela voltou esse final de semana lá a esse lugarejo onde ela faz o trabalho. Com dificuldade, às vezes falta dinheiro. Muitos irmãos ajudam no trabalho de Yolanda financeiramente, ajudam com oração, ajudam doando coisas que às vezes nós não precisam mais, mas que nós estão boas. E ela, quando vai para o interior, vai cheia de caixas, de sacola, para distribuir um pouco para as pessoas que são extremamente carentes nos lugares onde ela vai. Enfrentando chuva, lama, é um trabalho realmente muito difícil. E tem o trabalho de Luciana. Luciana foi sempre desde a sua mais tenra infância, e eu fico olhando a Alice segue o mesmo caminho. Luciana foi uma menina muito presente na nossa igreja desde criança, participando das programações especiais, e ela sabia que ela tinha um chamado de Deus especial na sua vida. Hoje ela não está conosco, porque o seu bebê nasceu no dia 14, não foi, Jailde?
O Matias nasceu no dia 14, eu já vi fotos dele, ainda não fui visitar, ainda vou, mas um bebê muito fofinho, lindo demais, graças a Deus transcorreu tudo bem com a chegada do Matias. Diz que é a cara do avô, aí o avô fica cheio, porque eu já disse aqui que ele é lindo, né? Luciana, eu sei que ela levou para o trabalho do que eles chamam do Jocum. Eu sempre digo da Jocum, mas eu vi naquele dia, teve uma hora que a esposa do pastor falou do Jocum, eu achei assim estranho. Jovens Então, é missão. Como a missão. Eu sei disso, mas eu sempre me referia à missão. Então, Luciana levou para o trabalho da Jocum muito do que ela aprendeu na nossa escola dominical, na nossa igreja, durante todo o seu desenvolvimento espiritual e também na sua casa, com Laura e com Geilde. Mas também ela traz as suas experiências da Jocum para nós, para nossas igrejas. Em reuniões de professores de escola dominical, ela já tem dado algumas sugestões, contado algumas das suas experiências que a gente sabe que ela adquiriu nesse trabalho, nesses treinamentos também. Então, são 3 pessoas também queridas da nossa igreja. Lívia, Yolanda e Luciana. E nós também agradecemos a Deus pelo trabalho que elas realizam. E tem o pastor Tadeu, que chegou depois, que veio somar com o pastor Samuel, né? Que ele com a sua esposa, né? Tem um ministério também, com casais, com noivos, né? E o pastor Samuel é o pastor, né? Que fica à frente, né? Lidera todo esse trabalho. Eu queria ler para vocês agora uma poesia que vocês já devem ter lido quando viram o livro que a minha mãe escreveu. Eu sei que ela escreveu essa poesia com um carinho muito grande, porque mamãe também era esposa de pastor, acompanhou muito o pastorado do meu pai e sabe o que é ser pastor, tanto nos bons como nos maus momentos. Ela dedicou essa poesia aos pastores da primeira IPI do Brasil. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção quando te ajoelhares, pedindo em oração por uma vida de unção. Quando te prostrares diante do Senhor, buscando seu favor. Quando te apresentares, falando da salvação que move o coração. Quando velares pelo rebanho amado, sob teu cuidado. Quando confessares com prazeroso amor que Jesus é teu Senhor. Quando te entregares, que seja um saltério honrando teu ministério. Quando pregares o Cristo ressurreto como tema predileto. Quando e onde quer que andares, oxalá tenha oxalá tenhas vida benfazeja e que o Senhor te proteja. Sê tu uma bênção. Os desafios são grandes. Há momentos de desânimo. O pastor e os missionários são seres humanos como nós, sujeitos a falhas, a fraquezas, a momentos de desânimo. Uma vez eu estava muito triste na minha casa, já até contei isso há uns anos atrás na igreja, eu estava deitada, eu não estava me sentindo bem emocionalmente. A primeira pessoa que eu liguei foi para meu pai. E eu disse assim para ele no telefone: pai, eu estou tão desanimada diante da vida. O senhor já se sentiu assim? Ele disse: já, minha filha. Ele disse: minha filha, eu não tenho carro nenhum aqui, não estou podendo ir aí agora. Mas ele pegou um táxi, no máximo 15 minutos, meu pai entra no quarto. E sentou para conversar comigo, e me orientou, e orou, e me aconselhou. Né? Então, os pastores também passam por momentos de desânimo. Às vezes são os problemas da igreja, às vezes até a empatia que eles têm, os pastores, os missionários, com o membro da igreja que não está bem, que está passando por uma dificuldade, ele também se envolve emocionalmente. É preciso, às vezes, ser muito forte, né? Para poder conduzir uma situação difícil que é apresentada diante dos pastores e dos missionários. Mas não há... acho que orientação melhor do que a orientação bíblica. Vem cá, Diquinho e Lívia, e Lícia. E nós queremos uma mensagem cantada para vocês agora.
para que quando vocês estiverem, vocês podem ir se organizando, quando vocês estiverem tristes, quando vocês estiverem abatidos, quando vocês estiverem desanimados, quando vocês estiverem cheios de dúvidas, de perguntas diante de suas vidas, que vocês possam pensar, meditar sobre esse texto bíblico que agora vai ser cantado por Lícia e Diquim. Bom, enquanto o Robson coloca aqui o microfone, eu queria a homenagem dos pastores. E Enileida foi uma pessoa assim, que tem um perfil realmente para fazer esse tipo de coisa. E eu falei algum tempo na igreja, pelo um tempo que ela passou um pouco, eu não digo afastada, mas ausente. Eu falava dessa liderança que ela tem, a homenagem é dos pastores, mas eu queria reconhecer essa lembrança dela, ela sempre me falando comigo, cadê, tu já ensaiaste com Lícia? Cadê, nós vamos fazer a homenagem aos pastores lá, aqui neste lugar. Eu digo, não te preocupa. E eu quero dizer que eu me sinto honrado em poder estar participando desta homenagem, até porque meu pai foi pastor e eu tenho uma filha que milita nessa área. E essa letra, ela alude o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é exatamente o símbolo e a referência dos pastores aqui na terra. Então, nada melhor do que cantar uma música que fala sobre isso. O Senhor é o meu pastor e nada faltará na minha vida. Ele está passo a passo, meu bom mestre me guiará. Jesus me guiará, Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada faltará na minha vida. Ele está passo a passo, meu bom mestre me guiará. Jesus me guiará, Jesus me guiará. Parabéns, pastores e Com a palavra agora, tia Deni. Ei, botar aqui. Botar aqui também. Ele botar. Alô, alô, tá? Alô,
Alô? Tá ouvindo? Hoje está sendo um dia assim de emoções para mim. Porque logo que eu cheguei aqui de manhã, eu estava sentada ali, quando entra a Tânia. E parou para me dar um abraço. E foi logo falando: oi, professora. Porque ela foi minha aluna de música no Colégio Santa Teresa. E eu fiquei muito feliz de saber o caminho que ela tomou, em ser missionária com seu marido. E isso me trouxe assim, uma satisfação muito grande. Agora, neste momento, nós estamos aqui para fazer uma homenagem aos nossos pastores e às nossas missionárias. Está grande, mas é para facilitar a leitura. Um homem que, às vezes, tem que agir como super-homem. Um líder que, às vezes, tem que agir como servo. Um servo que, às vezes, tem que agir como líder. Um filho que tem que agir como pai. Um pai que tem que agir como filho. Um amigo que tem que agir como crítico. Um crítico que tem que agir como companheiro. Um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial, um fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de 9 características bem específicas, que não podem faltar naquele quem ele escolheu para conduzir suas ovelhas. Existem as qualidades básicas para ser um bom pastor. E a primeira de todas é o amor, aqui representado por uma maçã. Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de vida de uma pessoa. Assim como a maçã, o amor deve ser diário. Um pouco por dia gera vida, gera outras vidas. Aquele que é o detentor da guarda das ovelhas do Senhor, o pastor, deve ter em primeiro lugar o amor a essas ovelhas. Amor incondicional. Amor sem igual. Amor que não olha defeitos. Amor abnegado. Amor que gera amor. Outra qualidade do bom pastor, a alegria. Aqui representado pelas uvas. A Bíblia relata que o suco das uvas são fontes de alegria. Mas a verdadeira alegria está em fazer que dias de lágrimas se transformem em dias de alegrias, festejados em dias de salvação. E ainda há a paz, aqui representado pelas mangas. De igual modo, as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a paz, que alimenta o coração do pastor, que vem direto ao trono do Senhor, que gera o amor, a alegria e descanso nas mãos do Criador. Mas, para ser um bom pastor, pastor das ovelhas do Senhor, é preciso muito mais. É preciso ter ainda virtudes sociais. Virtudes manifestadas pela longanimidade. Que assim como para se apreciar o sabor do abacaxi, é preciso ter paciência para descascá-lo até chegar a seu néctar. O pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo para guardar a noiva de Cristo, longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la, para pagar as afrontas sofridas, para não dar lugar a feridas. E ser como uma peira,
Esta é suave e terna, assim como a benignidade. Um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrando em si mesmo o bem-querer que Deus tem para os seus. E a bondade, essa é a virtude que completa o chamado de um bom pastor. Bondade é como a goiaba. Não é muito doce, mas em nada amarga. E dela é feito o doce mais doce. É como a excelência moral e espiritual criada pelo Espírito. A bondade reflete a generosidade de coração e de ações. Mas para ser completo, o bom pastor de ovelhas deve ter as características da graça. Fé. Assim como os morangos, que apesar de pequenos, são atrativos aos olhos, sendo suculentos e essenciais para a vida. É como na vida do pastor. A fé deve ser o atrativo para que pessoas voltem-se a Deus e para que Deus olhe para as ovelhas. Mansidão. A graça em uma vida de mansidão é como um maracujá, que produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. Domínio próprio é como as bananas. É preciso amadurecer, esperar o tempo certo de agir, de falar. Aqueles que realmente exercem essa virtude levam todo o pensamento à submissão e obediência a Cristo. Assim como as frutas produzem benefícios para os nossos corpos, assim o fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais que juntas geram laços. Laços fraternos, laços de amizades, laços de companheirismo, laços eternos, com a única finalidade de adorar a Deus e gerar vidas para Deus. E isso, amado pastor, vemos em vocês, homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo, incumbidos de ser guardião do rebanho eterno. Parabéns, pastores e missionários, pelo seu dia. Nós teremos agora uma canção que será apresentada por Melissa e Mariana. Espera aí, cadê o negócio? Ah, já? Como falar de alguém tão especial
que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado, com ele é meu lado. Sinto amor de Deus, assim, o bom pastor, dá vida por seu rebanho, alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Como falar de alguém tão especial que cuida de mim, me faz bem assim, um amigo sem igual. E nas dificuldades ele está junto a mim. Sua vida tem dado, com ele é meu lado. Sinto amor de Deus, assim, o bom pastor dá vida por seu rebanho, alimento e atenção, como um verdadeiro pai. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. O bom pastor sempre está ao nosso lado, nos cativa a amá-lo e a seguir seu coração. Sem constranger os irmãos, né? Acho que é complicado mesmo. Mas assim, perguntei se ele estava lendo, porque eu falei, se eu tiver que falar, eu vou pedir misericórdia para a igreja. Eu reconheço, e é o fruto do Espírito, e é real. E eu fiquei ali, né, eu e Marlise, provocando Lívia, salada de fruta, né? Salada de fruta. Aí Geilde só lembrou de uma coisa que só pesou mais, porque ele disse assim, tudo tem que ser descascado, então precisa da espada de 2 gumes, né? E é com ela que a gente trabalha, né, a palavra. Saber que esses frutos devem estar na nossa vida e ser desenvolvido, não é somente, por um lado, uma alegria, mas é um desespero de desejo. Porque Paulo diz assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está dentro de mim. Como vocês, nós lutamos a cada dia. E algumas vezes, por lidar com cada um de vocês na capacidade emocional e na formação, usar uma expressão que Laércio sempre cita, vocês foram formados de um barro particular e especial, como nós. Mas muitas coisas que nos tocam, nos afetam, vocês viveram por formação. Então tem aquelas coisas que nos motivam e nos fazem muito felizes e nos levam avante. Mas há coisas em alguns que vão nos atingir diretamente naquilo que nos causa repulsa. E é nessa hora que a gente tem que saber como lidar para ser canal da presença de Jesus na vida de vocês. E nem sempre nós vamos conseguir. Alguns dos desafios que vocês apresentam para nós, como ela disse, é alguém que tem uma unção especial, né? E a igreja vê assim, é o anjo de Deus na igreja. Muitas vezes nós também não sabemos nem o que fazer. E mesmo que a gente compartilhe um com o outro,
talvez nenhum dos dois tenha a solução. E algumas vezes a gente vai para o conselho olha para nós, né? Cadê o presbítero Edmilson, como vice-presidente e os demais? E o conselho vira para nós e diz assim, vem cá, a gente contratou vocês, foi para quê? Para que a gente desse a solução para vocês? Afinal de contas, vocês vieram foi para pastorear. E a gente se sente impotente. Mas uma coisa eu posso dizer, que nesses anos de pastorado, nós temos experimentado muito da graça de Deus, que apesar de nós, Deus tem nos usado para abençoar a vida de vocês. E é um privilégio, de alguma maneira, sentir o sabor de cada um desses frutos aqui. A grande dificuldade é que nem sempre a gente sabe como descascá-los. Orem por nós para que Deus nos dê graça. É a minha gratidão e o meu pedido de misericórdia também. Deus abençoe a cada um dos demais que tem composto, né? Você já falou, eu não vou chover no molhado, o ministério da primeira igreja, do qual nós fazemos parte e estamos crescendo nele. Mais alguém quer falar? Então nós vamos chamar agora a representante da mesa diaconal, a presidente da mesa. Ela vai entregar a lembrança dos pastores. E eu queria fazer uma meia-culpa. Acho que se eu deixar de passar isso, eu vou pecar contra o Senhor e contra alguém. O nosso ministério, o meu, eu tenho certeza que o de Tadeu, né? Lívia está pela fé, né? Mas e Luciana também já tem, né? Yolanda, as esposas, os nossos cônjuges. Porque uma coisa, e eu queria falar isso porque a igreja precisa entender isso. O ministério, o chamado é meu e de Tadeu, de Lívia, de Luciana, né? No caso Carlos também foi, né? E no caso de Yolanda. Mas os nossos cônjuges caminham conosco nessa jornada como cônjuge. O que é um cônjuge? No meu caso é uma esposa. Quantas vezes, me permita, não é crítica, irmão, eu quero que os irmãos entendam. A igreja olha para o cônjuge do pastor como se pastor o fosse. Quando eu ouço alguém chamando e honrando, eu fico com medo. Eu me alegro, mas eu fico com medo. Porque não tem as mesmas ferramentas, habilidade de conhecimento, e por isso não vai saber o que fazer. Não tem os mesmos dons e ferramentas sobrenaturais e espirituais. Mas tem uma coisa demais. Porque cada cônjuge de um pastor ou de uma pastora tem amor pelo homem ou pela mulher que é o ministério, que está no ministério. E muitas vezes quando os irmãos vêm até nós, muitas vezes frustrados pelas nossas falhas, e nos bombardeiam, e isso acontece constantemente, os irmãos sabem o que acontece? Sabe quem mais é atingido? É o cônjuge. Que não tendo nem a habilidade do conhecimento e nem a habilidade espiritual do ministério, muitas vezes desaba. Mas quando for para a igreja, vai junto, do lado. Vai do lado. E aí eles têm que receber muito mais graça de Deus para portar-se diante de toda a igreja como se eles não tivessem visto o choro, o desespero, a incapacidade do seu cônjuge. E ainda virar e dizer assim, Deus te chamou para isso, não desanima, Deus vai fazer a obra. Essa mulher tem sido 60% do meu ministério, e eu tenho certeza que Clécia tem sido, talvez até o mesmo, um pouco menos ou mais na vida de Tadeu, e assim sucessivamente. Então, se eu sou honrado nesta manhã, porque Deus levantou ela para ser a minha auxiliadora idônea, como diz a Bíblia, socorro bem presente, eu quero honrá-la também, e eu gostaria que fosse honrada aqui, os cônjuges. Eu queria pedir que a igreja não somente orasse por eles, mas compreendesse. E nessa hora aplaudisse a elas, porque sem elas nós não somos Irmãos, nada. bom dia. Eu gostaria de chamar rapidamente aqui a nossa diretoria, que é a Ariadna, Elaine, não sei se elas estão cuidando do almoço, devem estar cuidando do almoço.
Crivone, também não sei onde está. Estou conseguindo visualizar. Elas estão cuidando ali do almoço. Então, eu vou fazer a missão. Gente, em primeiro lugar, eu gostaria já de antemão de pedir desculpa aos representantes da Luciana e da Yolanda. Como eu sabia que elas não iam estar aqui, acabei não trazendo a lembrança delas. Quero pedir muitas desculpas, mas entregarei posteriormente. E quero chamar aqui Lívia, então, para a gente fazer essa entrega. Lívia, como nossa missionária. Aqui. Receba esse presente em nome do Ministério de Ação Social e Diaconia. Lívia já foi diaconisa também. Ela esteve conosco no ministério, então ela já tem uma caminhada conosco. Que Deus abençoe. Entrega Eu logo. vou entregar os da escola dominical também. Agora eu gostaria de chamar, então, o pastor Tadeu para receber aqui. Quero chamar também aqui Cléo aqui. Agora falta ali, olha ali para a Gleice, ali, olha. Vai. Pronto. Agora, pastor Samuel e Marlise. Bom, já que estão tirando os óculos, eu também vou tirar. Só um minuto, deixa eu pentear o cabelo. Mas eu quero aqui chamar a tia Geilde e... Meu Deus, deu um branco agora. Elita, meu Deus, misericórdia, vem. Porque a gente vai tirar foto aqui. Não tem o presente, mas tem a foto, bora. Mas a Enileida trouxe. Elita. A gente entrega. Pronto. A foto. Com Lívia. Faltou a foto. Faltou a foto pra gente também? Pode ser. Enileida, encerra aí. Quer ajuda? Chamar os professores? Professor Ivanilde. A gente gostaria de chamar o professor Ivanilde Garcês, que nos ajudou nessa manhã para receber uma lembrança em nome da Escola Dominical. A Liusca. A Liusca ainda está aí, gente. Alguém localiza, a professora Liusca. Ela não está, né? A Liusca já foi? Acho que ela já saiu, Enileida. Depois a gente entrega. Bom, agora teremos o almoço. Vamos aguardar só uns minutinhos enquanto as diaconisas terminam ali a arrumação. Tá? A gente pede que a preferência seja dada às crianças e às pessoas de mais idade, a terceira idade. E eu espero que o almoço esteja gostoso, que sirva para alimentar os nossos corpos. E depois, na parte da tarde, nós teremos um momento livre. E quando for 2h30, porque o culto vai começar às 4h. 2h30, a gente vai fazer uma roda bem grande aqui para adultos. E a gente vai fazer um momento do recordar é viver. Vão se lembrando aí de alguns fatos pitorescos, interessantes, vividos na igreja ao longo desses anos todos. A gente vai fazer um momento assim, um grupão para compartilhar. E depois o culto às 4h.